Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui de volta mais uma vez, depois de termos tido esse almoço maravilhoso. Te pedimos agora que seus anjos possam continuar conosco aqui. Eu te peço que o Senhor me dê sabedoria, clareza de mente, para poder explicar a história de uma forma talvez simples, para que possamos tirar lições e poder aplicá-las no nosso tempo. Peço também que às vezes agora podemos sentir um pouco cansado, porque terminamos de almoçar, que o Senhor possa nos dar força para estarmos atentos mentalmente. E também continuamos pedindo a presença dos seus anjos. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos continuar nossa segunda palestra aqui agora. E o que eu gostaria de fazer primeiro é um resumo. E em alguns minutinhos, só para relembrar o que a gente aprendeu a palestra passada. Então, nosso estudo é sobre a contrafação, que começou uma guerra de informação no céu, onde Miguel e seus anjos começaram a pelejar contra o dragão, que é Satanás. Nós lemos uma citação do Espírito de Profecia, que isso foi o poder da mente, a informação que fez essa guerra. Nós comentamos um pouco que vamos tentar entender as histórias do mundo para poder entender se temos algo para ajudar-nos na predição. E o resumo que eu botei inicialmente foi, nós começaremos com a história de como a contrafação, como a história de Satanás começa, que é muito parecido com as nossas histórias. Dali nós iríamos para Atos capítulo 27, onde nós agarraríamos uma informação, um número, e desse número nós entraríamos nas histórias dos reis do norte, reis do sul, durante a Grécia, Roma, Revolução Francesa, Revolução Alemã, Revolução Russa, todas isso daí para aplicar no nosso tempo, tudo bem? Então nós começamos aqui com a linha de reforma da Igreja Católica. Nós vimos que por 1260 anos eles estavam no período de ajuntamento, mas exatamente no ano 1773 foi quando eles rejeitaram a ordem jesuíta para ter prosperidade temporal, para manter as suas terras, ok? E durante esse período de 25 anos, nós vemos que ao final disso, nós temos a Igreja Católica tentando conquistar pela primeira vez o Rei do Sul, com Napoleão, e falha. E nesse momento recebe uma ferida mortal. Depois desse período, por mais ou menos 110 anos, 112 anos, né? 112. Enfim. A igreja está espalhada, até que chega um ponto onde, na mesma contrafação, aparece um anjo que desce do céu numa cidade em Portugal. Não foi na sede da Igreja Católica, não foi em Roma, não foi selecionado bispos, arcebispos, mas sim 3 crianças que tinham na idade 9, 7 e 6 anos, que nós falamos que são o Jacinto, Lúcia e Francisco. Jacinta, Lúcia e Francisco. E quando apareceu pela primeira vez foi em 1916. E quando apareceu 3 vezes esse anjo. Me fizeram uma pergunta e eu queria corrigir. Eu voltei e tentei estudar isso daí. Pode me corrigir depois, se eu estiver equivocado. Porque eu entendi que quando ela aparece pela segunda vez em 1917, é que quando vai aparecer 6 vezes mais. Mas o correto, pelo que eu voltei a estudar e ler, é que quando apareceu pela primeira vez em 1916, o anjo desceu 3 vezes, ali ele deu o período de preparação, deu todas as informações do que iriam se acontecer. Ok? E dali ia aparecer 6 vezes mais. Então o gráfico está correto. Que me perguntaram, onde está a 7ª aparição? Ela vai aparecer depois, mais lá na frente, mas não faz parte desse movimento de reforma. Então quando aparece no tempo do fim, 1916, a primeira aparição, esse anjo fala para eles não tenham medo, né? É uma mensagem de temer a Deus. Mas no caso de contrafação, deram a ordem para eles estudarem, eles não estudaram, foram brincar, eles recebem uma reprovação. E a terceira aparição é quando dá para eles participar do cálice, né, da missa, que seria tomar o cálice e comer a hóstia. A única que comeu a hóstia foi Lúcia, tudo bem? Me perguntaram também no intervalo assim, nossa, Gustavo, preciso de saber tudo isso daqui, eu já estou muito velha, não tem como saber isso. E o que eu vou fazer? O que eu quero dizer para vocês, o objetivo aqui é você entender o contexto geral. São muitas datas, mas é pegar a ideia geral. Com calma você tenta estudar. Se você tiver que ensinar para alguma pessoa, dedica-se tempo. Demora para pegar essas datas, mas é entender o princípio. E o princípio é que eles passaram por um período de espalhamento,
ok? Num período de escuridão, para chegar um tempo do fim, onde um anjo descende, da mesma coisa que aconteceu em 1798, tudo bem? Chega uma mensagem de repreensão. Essa mensagem, quando o anjo aparece em maio, que fala, a partir de agora vocês vão ter 7 aparições, e elas aparecem cada dia 13 de cada mês. E a primeira dela foi em maio de 1917, que é chamado Dia de Fátima. E mais para frente eu vou conversar para vocês sobre uma data que aconteceu em maio de 1981. Algo também aconteceu no Dia de Fátima. Pergunta? Não, eu vou corrigir. Está correto. Está correto. No diagrama está falando que é 19, mas nós vamos chegar lá. Tudo bem? Então, guarda no seu banco de memória aqui, nós vamos chegar mais lá na frente, que no dia 13 de maio é chamado Dia de Fátima. Tudo bem? Então, quando esse anjo desceu, ele deu 3 segredos, uma simbologia das 3 mensagens angélicas, e o segredo principal era dedicar a Rússia. E me perguntaram aqui no intervalo, o que significa dedicar a Rússia? Esse é um entendimento meu. Como é que o papado governou por 1260 anos? O que eles controlaram? O Estado, o controle soberano do poder político, da cidade. Depois da ferida mortal, eles perderam isso. E é interessante como Satanás sabia disso, que ele tinha que controlar a Rússia, porque a Rússia não era uma potência ainda. Estava simplesmente começando a Revolução Bolchevista, que foi no ano 1917. Então a forma de controlar isso daí, que nós vamos ver através da história, era sempre controlar ter o Estado, o controle da Rússia. Porque como sendo o governo do norte, o rei do norte, ele já controlava outras nações. Nós vamos ver que durante esse período mais para frente, o papado vai ter uma aliança com um poder que é chamado Hitler. Você viu que Jeff comentou na primeira palestra, na segunda palestra, que ele falou o seguinte, que esse Papa, que é o Papa Pius XII, ele é chamado o Papa do Hitler. Como é que é isso? Como é que um Papa pode ser um Papa de um ditador que matou, fez o Holocausto e tudo mais? Nós vamos ver a história por detrás disso. Porque qual era o objetivo deles? Eles queriam controlar a Alemanha, porque a Alemanha ia invadir quem no futuro? A Rússia. Todo tem seu jogo de interesse. Só que, quando estava controlando a Alemanha, você acha que Hitler gostou de ser sentado pela besta? Não. Porque chegou um ponto na história que Hitler vai falar assim, não, eu não quero mais que você manda em mim. Nós vamos chegar nessa história e ver essas interações, como esse Papa Pius XII tentou de todas as formas controlar a Alemanha para conquistar o Rei do Sul. Tá? Então vamos lá, nós falamos sobre esse segredo, que foram 3 que teria que conquistar a Rússia, que era o ponto principal, que também aqui dedicar para a Rússia. E eu falei para vocês, 1981 vai ter algo que eu vou mostrar essa foto para vocês mais na frente. Depois, em junho de 1917, tem a aparição, a quantidade de pessoas continua aumentando mais, cada vez vem mais pessoas. O descrédito era muito grande no começo. Será que é verdade? Será que não é? Quem são essas 3 crianças? Por que nós temos? A igreja não aceitava muito isso. Então, nesse dia, foi o dia do Santo Antônio, né, que fala que esse santo era o santo que pregava, que ensinava, e era o santo de achar as coisas perdidas. Quando você perdia algo, você rezava pelo Santo Antônio. Né? Por que isso é importante? Porque se ele é a formalização, lembra da formalização da mensagem? Paralelo com Miller, 1831 e 33, vocês lembram disso? O que aconteceu com as joias que Miller teve? Foram espalhadas, foram perdidas, você vê paralelismo nisso. Depois disso, em julho de 1900, desculpa, esse que foi os 3 segredos, desculpa. Primeiro foi em junho, fiz a ordem errada. Primeiro foi em junho, no Santo Antônio, continua a aumentar. O terceiro foi que teve a maior controvérsia, tem os 3 segredos que é para dedicar à Rússia. Tá? O próximo é em agosto. Que dia que teria que aparecer em agosto? 13 de agosto. O que aconteceu? Você começa a ver a atividade dos inimigos. Existia uma pessoa que não estava gostando, não falo o nome dessa pessoa, não estava gostando das atuações desses 3 meninos. Então ele oferece, eu vou te levar você até chegar nessa cova, né? O lugar que ficava uma cova, e tinha o nome, Cova da Irida, uma cova. E ele falou que ia levar as crianças. E o que ele fez quando pegou as crianças? Ao invés de levar elas para a cova, levou elas para a prisão. E elas ficaram presas do dia 13 de agosto até o dia 15 de agosto. Então eles perderam essa aparição, mas depois soltaram essas crianças. E quando elas voltaram, então ela apareceu no dia 19 de agosto de 1917.
No dia 19 de agosto de 1917, a visão que ela teve foi que as pessoas, quando viram chegar essas 3 crianças, começaram a dar dinheiro para elas. E uma das informações que ela teve era de que elas tinham começado a construir algo, construir uma capela. Então, nesse momento, elas começaram também a se organizar. Então, esse ponto na nossa história, eu marcaria aqui dia 13 de julho como dia 11 de setembro, e dia 19 de agosto como o ano de 2014. Você pode se perguntar o que aconteceu em 2014, não se preocupa, nós vamos estudar isso mais na frente em detalhe, tá bom? Mas nessa parte em agosto, nós vemos que tem algo relacionado com a organização e a construção de uma capela. Eu quero mencionar mais uma coisa aqui, irmãos. Nessa segunda aparição, uma das coisas que Fátima falou era de que a Jacinta e o Francisco iriam morrer. E só a Lúcia iria viver. E que eles morreriam, né, em pouco tempo. Francisco pegou a gripe espanhola. E nenhuma das 2 crianças queriam tomar nenhum tipo de remédio, porque eles achavam que elas estavam predestinadas a morrer, porque Maria, Fátima, falou que as 2 crianças morreriam. Tá? Então, quando chega agora a aparição já de setembro, dia 13 de setembro de 1917, a quantidade de pessoas já subiram para 30 mil pessoas para assistir a aparição de Maria. Na segunda aparição, que essas 2 iriam morrer, em junho. A pergunta é, quando nas visões de Fátima que falou que as 2 crianças iriam morrer? Falaram que morreria na segunda aparição em junho. E os 2 morreram de febre, o resfriado, como é que fala? Gripe espanhola. Tudo bem? Então, quando nós chegamos aqui em setembro, o movimento já estava muito maior. E em setembro, Fátima diz para eles que Cristo, Jesus, o bebê Jesus, apareceria em outubro de 1917. Então, em setembro, eles recebem uma predição que eles veriam o bebê Jesus, Maria, e tinha mais um santo que ia aparecer, que eu não lembro qual é o nome dele. Então, todos começaram, né, a se preparar para esse grande dia. Então, esse dia foi o milagre do sol que aconteceu dia 13 de outubro de 1917. Geralmente, Fátima aparecia a meio-dia. Ok? Nesse dia, antes desse acontecer esse milagre, choveu muito, uma chuva torrencial, e por isso não apareceu ao meio-dia, apareceu um pouco mais tarde. E todas as pessoas que estavam reunidas lá para ver esse milagre do sol, né, como fosse eles chamam de uma cova, né, como acho que seria um montezinho onde eles estavam reunidos. Quando o sol começou a aparecer, os espectadores, eles viram sinais no sol, que estava tendo como uma roda de fogo, ou um raio brilhante que saía do sol. Somente as 3 crianças foram capazes de ver Jesus, Maria e José. Tá? Somente essas 3 crianças conseguiram ver. E esse grande milagre do sol. A Igreja Católica foi muito, não aceitaram. Depois você vê as histórias, eles mandavam bispos e pessoas a entrevistar os jornalistas que estavam presentes. Quando você lê as histórias, e vários jornalistas falaram que viram isso. Pessoas seculares que não tinham nada a ver com a igreja confirmaram um fato. Então eles viram aqui que o que apareceu? Que sinal foi esse aqui, irmãos? O que eles viram lá? A aparição de quem? Do sol. Se a gente transfere isso para a nossa escala, para a nossa história, em que momento nós vemos o sol sendo marcado como um sinal? Decreto dominical. Então nós podemos marcar aqui, que aqui representa o quê? O decreto dominical. E nesse momento aqui que existe uma predição que vai falar de quando vai ter um milagre, nós poderíamos marcar como o quê? O clamor da meia-noite. Então nós vemos que as aparições que aconteceram nesse período de meses, no ano 1917, seguem também um paralelo com a mensagem da história milerita. Também no final das minhas apresentações, mas não hoje, eu vou trazer a visão da Igreja Católica numa escala maior. E a gente vai ver também que segue o mesmo padrão da história milerita, também da nossa história. Ok? Então eu vou continuar falando mais algumas coisas. Depois que aconteceu esse evento, as 2 crianças morreram em 1919, 1920. A única que sobrou foi quem? Lúcia.
Correto? E eu escrevi aqui no lado, aqui, vocês não precisam memorizar. Várias vezes, 1920, foi quando o anjo apareceu para a Lúcia mais uma vez e repetiu todas as histórias, todas as visões e os 3 segredos. E depois disso, o anjo continua aparecendo para ela, Fátima, ou Maria, continua aparecendo para ela várias vezes durante a história. E o trabalho que ela tem é falar para os papas, para a igreja, dizendo, vocês têm que dedicar quem? Rússia. E qual foi a reação da igreja, vocês imaginam? Aceitaram ou rejeitaram? Rejeitaram. Então, durante a história, eu botei aqui, desde 1937, nós vemos vários papas, né, que vão tentar, a Lúcia tenta falar com ele, mas quando eles tentam dedicar a Rússia, ou seja, conquistar a Rússia, é como você fala bonitinho por lá de fora, nós temos que orar pelo povo da Rússia. Você acha que eles estavam preocupados com o bem viver religioso dessas pessoas? Eu penso que não, mas por dentro eles queriam ter uma conquista de controle de igreja e Estado. Então, a Lúcia, ela tinha contato com esses papas, Pius XI, Pius XII, e toda vez que falava, eles nunca tinham a capacidade de realmente consagrar Fátima e Maria, porque ela tinha instruções, tinha que ser assim, vários bispos teriam que vir, tinha que ter uma congregação de tantas pessoas, tinha que ser de uma forma correta, para que Fátima pudesse aceitar. Até que chegou um papa, que é o Papa Pius XII, ok? O Papa Pius XII é aquele papa que eu falei para vocês, que é o papa do Hitler. O nome dele é Pacelli, ok? Eugênio Pacelli, nós vamos estudar dele também. Que em 1942 ele fez uma dedicação Machu Picchu, assim, bem mais ou menos. E que não ficou muito aceito, essa dedicação. E ficou em branco se tinha aceitado ou não. Com o passar dos anos, eles começam a ver que a igreja cada vez mais rejeita, tá? E acabam rejeitando esses milagres até que chega 1979. Esse Papa Pio VI, ele acabou fracassando, e quando entra na história é o Papa João Paulo II. Então nós já andamos aqui, não sei, 40, 50 anos. Desculpa, Fátima e Rússia, é o segundo segredo. Porque eles sempre falaram assim, você tem que dedicar Rússia a Fátima, entendeu? Então seria melhor talvez dedicar a Rússia, tá? Mas o ponto é fazer a dedicação para a Rússia. Hã? Dedicar a Rússia para Fátima. Ou seja, conquistar a Rússia. Conquistar a Rússia. Oração. Isso. Tem que estar presente. Eu falei, para fazer essa dedicação em Roma, todos teriam que estar presentes. Tá? E o mundo estaria fazendo peregrinação, querendo orar pela Rússia, fazendo rosários e tentar dedicar a Rússia. É isso que eu entendo. Mas debaixo, a verdade mesmo é o quê? Conquistar a Rússia. Tá? Conquistar o Rei do Sul. E o resultado vai ser a conquista da Rússia, correto? Correto. Tudo bem? Então nós agora entramos no período do Papa João Paulo II entrando na história. Lembra que eu falei desse Papa Pio XII, Eugênio Pacelli? Nós vamos estudar eles no final das nossas apresentações. É uma família muito tradicional da Igreja Católica. Tinham 2 irmãos, Francisco Pacelli e Eugênio Pacelli. Pacelli se transformou em Papa. O outro irmão dele escreveu a coisa do decreto o Tratado de Latrão. Lembra do Tratado de Latrão, 1929? Onde esse tratado deu poder de volta à Igreja Católica. Lembra da história de Mussolini? Deu o Estado de volta para a Igreja Católica. Quem escreveu isso foi dessa família, o irmão desse Eugênio Pacelli. E esse Eugênio Pacelli é o Papa do Hitler. Então, só para mostrar a foto dele ali. Chegamos em 1979. Nós vemos, já que estamos já no meio da Guerra Fria, nós vemos que o Rei do Sul, né, conquistou a grande parte da Europa, a União Soviética. Nós vemos que agora chega um ponto que a Igreja Católica vê que a Rússia não foi dedicada. João Paulo II, quando entra no poder, ele começa a entender que a função dele é dedicar a Rússia. E uma das coisas que acontece em 1979, pela primeira vez, ele foi convidado a ir nos Estados Unidos da América. A capa dessa revista Time Magazine, olha o que está escrito lá. João Paulo o quê? Superstar, estrela, né? Superestreja. E foi a primeira vez que um papa visitou a Casa Branca na história dos Estados Unidos. Por que isso? Qual é a característica do poder americano? Separação entre o quê? Igreja e Estado. Se você leva um papa dentro do seu poder principal político, que é a Casa Branca, o que você está querendo dizer? Que você está
pelo menos tem algum tipo de relacionamento, alguma coisa de interação com o poder religioso. Essa foi a primeira vez que aconteceu. E não foi a primeira, que nós temos outros exemplos que aconteceram. E ele é recebido como um superstar. E aí começa já a negociação, né, já com os Estados Unidos, com o rei né, usando a Terra Gloriosa para fazer essa conquista da Rússia. Então chegou dia 13 de maio de 1981. Olha que dia interessante. O que aconteceu no dia 13 de maio aqui de 1917? Quem apareceu pela primeira vez? Fátima. É o dia de Maria, é o dia de Fátima. Naquele dia, João Paulo II, ele recebeu um atentado, onde tentaram matá-lo. E dizem, quando você estuda pela internet, que quem fez esse atentado foi a União Soviética, que orquestrou esse atentado a João Paulo II. E se vocês sabem da história, ele estava naquele papamóvel, né? Ele se abaixou para ver uma criancinha e foi atirado. E justo naquele momento, aquela bala, se eu me lembro bem, ela alojou, não foi? Perto de um rosário. Bom, num medalhão que ele tinha. E o que ele fez? Ele reconheceu exatamente nesse dia 13 de maio, a razão que ele foi tentativa de assassinato, porque ele não cumpriu o mandado de dedicar a Rússia para Fátima. Porque a dedicação de 1942 de Pacelli, ok, não foi suficiente. Então naquele dia, ele pede o quê? Para liberar o quê para ele? Os 3 segredos, no caso, o terceiro segredo de Fátima. Qual era o terceiro segredo de Fátima? Vocês lembram bem? Juízo. Qual era o juízo? Ele entendeu que o juízo foi por eles não haverem dedicado Fátima, o juízo caiu sobre ele, ele morreu, ele mesmo diz isso, mas Fátima ressuscitou ele. Entendeu? Então ele entende como sendo cumprimento dessa profecia de Fátima. E quando ele sai dali, ele entende que o trabalho dele é conquistar e dedicar a Rússia. Então, passando-se um ano depois, ele faz uma dedicação a Fátima. Só que nessa dedicação, poucos arcebispos, bispos aparecem. E essa dedicação não foi aceita, mais uma vez, por Fátima. Foi um fracasso. Ele tenta de novo 2 anos depois, em março. E quando ele faz essa apresentação em março, também não foi muito específico. Ele falou, temos que orar pelo povo da Rússia. Não foi uma coisa assim, nós temos que dedicar como se diz, a Rússia a Fátima. E mais uma vez, em maio de 1984, ele faz uma outra dedicação. E Lúcia estava presente nessa dedicação. Tá? E é interessante você ver que depois dessa dedicação, vários eventos começam a acontecer com a União Soviética. Começam a ter problemas políticos, teve atentados que aconteceu, bases militares começaram a explodir, várias coisas na Rússia começou a demonstrar o declínio da Rússia. Até que chegou desde 1984, 19 de julho de 1989, Lúcia escreve uma carta para uma amiga dela. E nessa carta, ao ela ver os eventos que aconteceram desde 1984 até agora, ela fala o seguinte, eu acho que Fátima aceitou a dedicação de Maria, de João Paulo II, desculpa. Então ela escreve essa carta no dia 13 de maio de 1984. Não, ela fala que essa dedicação foi aceita, na de maio. Aí você vê as histórias, alguns meses depois, nós tivemos o que aconteceu, dia 9 de novembro de 1999, a queda do Muro de Berlim. E quando caiu a queda do Muro de Berlim, é interessante que caiu a que horas? Meia-noite. E aí você vai ver que depois daí, com a queda da União Soviética, tem uma queda progressiva dos países soviéticos, correto? Começam a cair todos os países, até quando cai completamente o quê? 1991, que você só sobra quem? A Rússia. Tudo bem? Então nessa história de dedicação de Fátima, nós vemos que desde o começo aqui, todas essas outras pessoas que tentaram, falharam a dedicação, até que João Paulo II, em maio de 1984, foi aceita. E é interessante vocês verem, irmãos, que antes de eu entrar a falar do grupo St. Gallen, eu quero falar o seguinte. Santo Galo? Galo. Obrigado. Galeo? Galen? Bom, Galen ou Galeo? Vamos lá, depois vocês estudam aí. Isso aqui é do inglês, o Galen, eu pensei que fosse isso. Deixa eu ver onde que eu quero chegar aqui. Okay. Eu quero fazer uma pausa aqui com 1999, correto?
caiu o Muro de Berlim, em 1989. Quem era o Papa naquela época? João Paulo II. 1991 caiu tudo. Qual era o desejo principal do João Paulo II quando caísse o Muro de Berlim? O que ele queria conquistar? Os países, correto? O que aconteceu depois da queda do Muro de Berlim? Os países da Europa, eles aceitaram que tipo de ideologia, que tipo de economia? Eles aceitaram o capitalismo. E com o capitalismo veio que tipo de religião? Catolicismo ou o protestantismo começou a chegar nesses lugares? Então você vê o Papa, João Paulo II, apesar dele ter dedicado Fátima, achou que conquistou, para a Igreja Católica, o que está acontecendo? Ele está sendo o quê? Desapontado? Porque os países que ele quer conquistar estão sendo conquistados pelo governo americano, correto? A própria Rússia, que ele achou que conquistou, mais para frente nós vamos ver que não caiu, e você vê uma falha dentro do governo de João Paulo II. E é nesse momento, a partir de 1995 a 96, um grupo interno da Igreja Católica começaram a se unir. Era o grupo dos bispos da cidade de Gallen, que descobriu? Está quase descobrindo. São Galo, em português. Na cidade de São Galo, em Roma, não é? Na cidade da Itália, algum lugar da Itália. Suíça, obrigado. Na Suíça. E eles começaram a se unir de uma forma secreta, todos os anos, na mesma cidade. E qual era o objetivo deles? Criar um meio para tirar quem do poder? João Paulo II. E durante vários anos, de uma forma secreta, eles se reuniram, porque é o seguinte, João Paulo II sabia que não ia durar muitos anos. Então ele queria que uma pessoa sucedesse ele. E a pessoa que ele estava preparando, ensinando como seu pupilo, quem que era? O Ratzinger, que é o Benedito, o cardeal Ratzinger. Benedito, ok? Mas o que os St. Galens, quem que eles queriam que entrasse? Um papa mais liberal, porque eles achavam que João Paulo II era um papa muito tradicional. E quem era a opinião deles desde aquela época? Um rapaz que veio lá da Argentina, um papa que veio da Argentina, com nossos amigos argentinos aqui, que veio da Argentina, Jorge Bergoglio. Então eles tinham, desde 1995, a intenção já de colocar o Bergoglio no poder. Então essa disputa interna que existia aconteceu, mas quando João Paulo II morreu, em que ano que João Paulo II morreu, vocês se lembram? 2005, João Paulo II morreu. Aqui, o St. Gallen queria que quem entrasse? Bergoglio. E o Papa João Paulo II queria que Benedito entrasse no poder. Tá? E esse grupo St. Gallen, existia uma pessoa chamada arcebispo Vigano. Vocês não precisam de saber disso, não. Vocês simplesmente contando como a Igreja Católica passou por um processo de corrupção fraturada, uma igreja completamente com uma guerra civil dentro deles. Nessa época daqui, no ano 2009 a 2011, na época de que Benedito estava no poder, um arcebispo que é chamado Vigano, ele ficou cuidando do Vaticano, do Banco do Vaticano. E o Banco do Vaticano estava em crise, estava com um déficit de não sei quantos milhões de dólares, ou bilhões, não lembro. E ao entrar nesse período de 2009 a 2011, ele conseguiu reestruturar o banco. Não se sabe o que ele usou, mas acha que é muito dinheiro de lavagem de dinheiro. Mas enfim, e ele descobriu muita corrupção que estava acontecendo dentro da Igreja Católica. E ele mandou essas informações para o Papa Benedito, tá? E acabou que o Wikileaks, aquele Assange, o Wikileaks, como é que é o nome daquele rapaz? Assange, né? E ele liberou os documentos que foi o chamado Vatleak, né? Leak quer dizer vazamento. O vazamento do Vaticano, onde todas essas podridões que aconteceram foram liberadas. Por causa desse escândalo que aconteceu, o Papa Benedito ele teve que pedir para sair em 2013. Tá? E aqui uma foto desse Vigano, porque ele foi mandado para os Estados Unidos, tá? Como para não ficar lá. E teve essa Wikileaks que aconteceu. O Vatican Leaks do Assange, mas quem liberou foi o Assange. São duas pessoas diferentes? Ok, tudo bem. Estou aberto a correções. Eu achava que foram esse Assange que liberou. Tudo bem. A pergunta é o seguinte: se foi o Assange é um eu acho que é sueco, não lembro de onde que ele é. Ele fez a liberação de documentos secretos. Lembra da Hillary Clinton,
da NSA. NSA foi o outro rapaz, mas ele foi um dos que liberou isso. Mas no Vatilic foi outra pessoa, tá? O importante é que foi liberado esses documentos para o mundo, tudo bem? Então, nós vemos aqui em 2013, quando, com essa crise toda, Benedito, ele abdica o seu trono. E quem entra no poder em 2013? Bergoglio. Você sabe que dia que ele entrou? Foi mês de fevereiro. Alguém tem alguma indicação, Sandra, minha esposa? Que dia que você acha que foi de fevereiro de 2005? 13 de fevereiro de 2005. Foi o dia que Bergoglio... 13! Acho que foi fevereiro. Bom, confere para mim aí. Eu acho que foi fevereiro, mas confere para mim aí, quem puder conferir. Mas foi no dia 13. Março? Foi março. Obrigado, então. Mas foi no dia 13. 2013, tudo bem? Agora, por que eu contei toda essa história dessa igreja fraturada que começou recebendo a mensagem de crianças, não foi levado para a liderança, mas sim foi deixado a liderança e levado para crianças, recebe um anjo que dá luz para eles, as 3 mensagens. Essa igreja estava num período de espalhamento. O que acontece com nós se nós estamos afastados de Deus? Como é o nosso movimento de reforma? Nós temos que passar pelo processo do evangelho eterno. O evangelho eterno é o trabalho que Deus faz com o seu povo, introduzindo o quê? Um teste para eles, profético, em quantas etapas? 3 etapas. Você vê que o Satanás aqui também, eles estão passando pelo evangelho eterno, entre aspas, passando por esses 3 segredos de Fátima. Tá? Quem será então que a comparação que nós podemos falar? Lúcia. O que significa o nome Lúcia? Luz. Se faz lembrar de quem isso daí? Ok? Não, luz não faz lembrar de Ellen White, não. De Lúcifer, correto? Quem que você acha que é esse anjo que estava dando essas informações para ela? Satã, contrafação. E olha que interessante, ela morre também. Olha que dia que ela morre. 13 de fevereiro de 2005. 48 dias depois, João Paulo II morre. Ele morre dia 29... Desculpa. João Paulo morre dia 29... Não, desculpa. Morre dia 2 de abril de 2005, 48 dias depois. Olha que interessante, desde a última visão que Lúcia teve, desde a última carta que ela escreveu, que foi em julho, antes da queda do Muro de Berlim, em 1989, ela não falou mais nada sobre a Rússia. Não comentou mais nada, porque na cabeça dela, Rússia foi o quê? Conquistada. Só que nós vamos ver que isso não aconteceu. Então ela pensou que a Rússia foi derrotada, já tinham passado 16 anos, e João Paulo II morre 2 anos depois. E olha a contrafação. Nós temos Lúcia, que também recebe um nome, recebe visões de Satanás, ok? Nós temos Ellen White, que também teve um ministério, ela morreu com 87 anos, se eu estou correto. Lúcia morreu com 97 anos. Tá? Recebe a visão de um anjo. E a Ellen White esteve com a nossa igreja por grande período de tempo, orientando a igreja e dando orientações. Da mesma forma, Lúcia esteve com a igreja dando orientações para a igreja deles. Então nós vemos uma contrafação de profetas verdadeiros com falso. Então eu quero continuar agora, desses 16 anos que passou, algo está começando a mudar o cenário. Desde 1999... Ok? Nós vamos estudar os presidentes da Rússia nas outras apresentações, mas quem entra no poder? Vladimir Putin. Ele pega a posição de Boris Yeltsin. Nós vamos estudar quem era Boris Yeltsin. Boris Yeltsin tem um paralelo com as histórias do passado, quando a gente estudar Pirro. E quando ele entra no poder, ele fica quanto tempo? Fica o primeiro turno, fica o segundo turno, depois entra um outro que é chamado Medvedev. Mas o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, que a Rússia... Depois que entrou o presidente, o que aconteceu da Rússia como nação? O mundo meio que se esqueceu da Rússia, vocês concordam comigo? O pessoal começou a se preocupar mais com o capitalismo, com os Estados Unidos, com outras coisas. E algo interessante aconteceu em 2001. O foco do mundo se transformou para onde? 11 de setembro de 2001, nós tivemos um evento profético que com as quedas das torres do muro com as quedas das torres de Nova York, a atenção do mundo foi para que vento? O vento o quê? Oriental. Olha que interessante. Nós sabemos que o islamismo está relacionado com o vento do Oriente, com o que vem do Oriente. Nós vamos entrar agora no livro de Atos, capítulo 27. E Atos, capítulo 27, quando a gente vai estudar, vai ter um vento oriental. E geralmente o vento oriental é precedido pelo vento que vem do sul. Quem é que vem do sul? A Rússia.
depois vem o vento oriental. Nós vamos ver vários paralelos com isso. Então, 2001, o foco do mundo é direcionado para outra coisa. Em 2004, a Rússia começa a mudar a filosofia e a aparência deles. 2004, na Rússia, Putin era o presidente. Lembra que ele entrou no final, no caso do ano 2000? Tiveram uma grande crise que marcou um ponto de virada para Putin. Em 2004, eles tiveram um ataque islâmico de pessoas que eram chechenos, né? E eles invadiram uma cidade que chamava Beslan. E ao invadir essa cidade, era um teatro, acho que estava tendo um evento lá. Tinha mais de 1000 pessoas reunidas nesse evento. E quando ele teve essa invasão, no ano 2004, eles ficaram reféns por 3 dias. Você se lembra o que aconteceu nesse evento? Putin fez o quê? Ele negociou com esses terroristas. Ele mandou entrar lá e morreram 334 pessoas nesse evento. E dentro delas, né, tinham dessas 1000 e poucas, tinha mais de 700, quase 800 crianças nisso. Nós vemos a forma que Putin começa a atuar como um rei que tem mão de ferro e que não está aqui de brincadeira. E nós vamos ver várias características de Putin mais para frente. Em 2005, tem algo interessante. Se você volta do ano 605 e você vai 2.520 anos para frente, você cai exatamente no ano 605 a.C. E quando você estuda na Bíblia, estava existindo uma batalha de Cárquemis. Cárquemis, não é? Cárquemis. Quem é que estava lutando nessa batalha? Babilônia. Ok? Da Babilônia, que rei? Rei do quê? Do norte. E ela estava tendo uma batalha contra o Egito. O Egito ficava onde? No sul, que era Neco, né? o rei do Egito. E Babilônia se alia a um poder que tinha 2 chifres para lutar nessa batalha. Que poder é esse? A Medopérsia. Nós vemos que na batalha de Cárquemis, no ano 605, o rei do norte, a Babilônia, o papado, se une com um poder de 2 chifres, os Estados Unidos, ok? Para lutar contra quem? Contra o rei do sul. E nessa batalha aqui, eles entram nessa batalha, e eles chegam no Egito, mas olha que interessante, eles não conseguem conquistar todo o Egito. Eles param exatamente até no rio Nilo, e não conseguem conquistar o Egito. Você se lembra de alguma batalha que nós já vimos já também? Quando a gente estudou o ano passado? Que batalha foi essa que existia entre os Seleucos e os Ptolomeus, onde os Seleucos conquistaram os Ptolomeus, os reis do norte conquistaram os Seleucos, Daniel capítulo 11, vocês lembram disso? Chegou até a sua fortaleza, mas não conquistou a sua fortaleza que ficava em Alexandria. Que batalha foi essa? A batalha de Ráfia, vocês lembram disso? Então você vê paralelos de 2520, você chega até 2005. E nesse período você começa a ver esse rei do sul, que parece que foi destruído, mas ele está o quê? Está vivo. Ele não foi destruído completamente. Putin, como novo general, como novo presidente, está começando a reerguer esse poder. Agora vamos entrar em Atos capítulo 27. Quanto tempo eu tenho, Daniel? Tudo bem até aqui? O modelo de contrafação? Alguma pergunta? Ok. Agora eu quero conectar com vocês com Atos capítulo 27. Esse estudo, como uma vez já falei para vocês, da irmã Tess, ela, o ano passado, na Escola dos Profetas, ela deu 3 aulas sobre Atos capítulo 27. E onde ela explica o Atos capítulo 27 e 28, eles estão conectados. E é uma repetição e engrandecimento da mesma história. Atos capítulo 27, ela divide em 2 etapas. Ok? Os primeiros 5 versículos, do versículo 1 ao 5, é uma história. Ok? E você vai ver no contexto da história, eu não vou entrar em detalhes, simplesmente vou contar a história geral para eu pegar o meu gancho para mudar para a próxima história. Que nesses primeiros versos, eu quero pegar os versículos 8 para baixo, tá? Até o 40, 39, ao 44. Mas eu quero simplesmente explicar o contexto daqui. Nessa história, você vai ver que existem 3 pessoas que estão participando dessa história. Um é Paulo. Qual era o contexto? Paulo estava sendo levado para onde? Para Roma, correto? Como o quê? Para ser julgado, correto? Como prisioneiro. Nessa viagem que ele está sendo levado para Roma, o
Quem mais está acompanhando ele? Acho que versículo 2 ou 3 do capítulo 27. O centurião faz parte do navio, que estavam lá, mas tinham companheiros de Paulo. No versículo 3, se você olhar lá, acho que é 3, Aristarco, e qual era o outro? Lucas. Lucas, não fala o nome dele ali, correto? Como é que você pode dizer que foi Lucas? Ele que escreve, o livro de Atos foi escrito por Lucas, fala, chegamos, estamos aqui, nós fomos. Então nós sabemos que nós temos quem aqui? Paulo, Aristarco e Lucas, tudo bem? E nessa viagem eles estão aonde? Em Cesareia. E eles vão sair de Cesareia num navio, para onde que eles vão? Para Sidom. O contexto de Cesareia, você tem que voltar nos outros capítulos, capítulo 26 e 25. Naquela época, existiam 2 reis que estavam governando ao mesmo tempo. Um deles se chamava Félix e o outro se chamava Festo. E existia uma pessoa que foi chamada para escutar o que Paulo estava se defendendo. E essa terceira pessoa foi quem? Agripa. Quem era Agripa? Ele era romano ou era judeu? Judeu. Agripa era judeu. Então nós vemos aqui, e o nome Cesareia também quer dizer quebrar, dividir, separar. Tá? Então existem vários marcos proféticos. Você consegue dizer que o começo dessa história começa em 1989, no nosso tempo do fim. E ele está saindo de um lugar onde existem 2 reinos governando. Você se lembra quando nós trazemos as histórias dos presidentes de Daniel capítulo 11, versículo 1 ao 3? Você lembra que depois de Dario, vão vir 3 mais, depois havia um grande. Vocês lembram que no tempo do fim, Ciro e Dario governavam ao mesmo tempo? Vocês lembram dessa história, na época de Ciro? Então nós vemos vários marcos que dá para botar isso aqui como 1989. Essa viagem que eles fazem, eles vão para Sidom. Sidom quer dizer refrigério. A palavra Sidom quer dizer refrigério. E Ellen White comenta que quando eles chegaram em Sidom, ali Paulo ele recebeu um descanso, ele ganhou energia para continuar a viagem dele. O que acontece em 11 de setembro para a gente, quando o anjo de Apocalipse 18 descende? Ele traz o quê? A chuva. De que tipo? Temporã. E a chuva é chamado como na Bíblia? O refrigério. Então você vê o paralelo aqui, Sidom como sendo 11 de setembro. E depois disso, eles viajam para Chipre. E quando eles viajam para Chipre, qual é o nome de Chipre? Eu tenho que olhar aqui de novo, peraí. O Chipre marca o clamor da meia-noite. Deixa eu só pegar aqui. Chipre, você tem a história de Chipre, porque aparece 2 falsos profetas que vêm de Chipre. E você encontra em Atos capítulo 8, versículo 5, de um falso profeta chamado Simão. Ok? E tem um outro chamado falso profeta que também foi Bar-Jesus. Como é que você fala Bar-Jesus? Bar-Jonas, né? Bar-Jesus, ou seja, um falso profeta de Jesus. Aqui você tem uma porção dobrada aqui marcada pelo clamor da meia-noite. Eu só estou botando aqui os pontos porque o que me importa é a parte de baixo. E depois eles viajam para a cidade de Mirra. A cidade de Mirra quer dizer o ponto do decreto dominical. Quando eles chegam em Mirra, lá eles trocam de navio. Por essa razão, nós vamos repetir e engrandecer essa linha profética. Nós vamos começar de novo. 1989, 11 de setembro, clamor da meia-noite, decreto dominical. Olha que interessante. No versículo 8, eles estão agora na cidade de Laceia. Laceia, quando você procurar, significa algo que é sábio e grosso, e thick em inglês que vem, né? Grosso. Quando você pega essa palavra do inglês thick, você vai ver que na época Jesus estava andando numa thick multitude, numa grande multidão. E nessa grande multidão as pessoas perguntaram para Jesus, você realmente é o Messias? Dá para a gente um sinal. E o que Jesus falou para eles? Eu não vou dar mais nenhum sinal para vocês do que o sinal de quem? De Jonas, ok? Então nós vemos aqui o sinal de Jonas sendo marcado aqui, 1989, a história de Laceia. Eles começam a viajar nessa estrada, algo acontece com eles. Existe um vento que vem da onde? Do Oriente. Lembra que eu falei para vocês, do Oriente nós marcamos o islamismo. E esse evento aconteceu o vento
Euroaquilão em português, né, que está na minha Bíblia. Não sei como está na tradução de vocês. Euroaquilão, quer dizer o vento oriental. Eu li um pouco nessa história. É interessante você ver no Mediterrâneo, tem vários ventos que entram por ali. Vocês lembram do Estreito de Gibraltar, que fica em Marrocos, com a pontinha da Espanha? O vento vem geralmente dali. E esse vento sempre é precedido pelo vento que vem do sul. Tá? Então você tem o vento do sul primeiro, depois o vento do oriente. Então nós vemos aqui que esse vento oriental marca para a gente o Aquilão 11 de setembro. Laceia, 1989. Tudo bem? E ao você continuar lendo a história, você vai chegar no verso 27. Você vai ver que em que momento o barco cai. Qual é o momento? Meia-noite. Ok? Na meia-noite nós marcamos qual evento? O clamor da meia-noite. Nós vamos colocar aqui o clamor da meia-noite, que é a mesma coisa, mas também diferente. E olha que interessante, qual capítulo é? 27. Qual é o versículo? 27. Nós temos o que aqui? Uma porção o quê? Dobrada. Será que é um acidente isso, irmãos? O Jeff já falou isso já também. Nós vemos que a forma que Deus conduziu a Bíblia, Ele conduziu a tradução, conduziu a forma que os versículos estariam, e nós vemos aqui o número 27, marcando uma porção dobrada. E até que chega o momento que existe um quê? Um naufrágio. Esse naufrágio você vai encontrar nos versículos 39 e 44. Tá? E esse naufrágio marca o quê? O decreto dominical. E esse barco recebeu pancadas, caiu, representa um movimento que passa por dificuldades, tá? E aí chega o momento quando esse barco cai, eles vão para onde? Para uma ilha. E olha que interessante, eles ficam 3 meses na ilha, você tem um chefe da ilha. Qual que é o nome do chefe? Públio é o nome do chefe da ilha. O que significa Públio? Público quer dizer público. Você está falando para quem? Para todo mundo. O que acontece no decreto dominical, irmãos? A igreja adventista vai pregar a mensagem para qual? Para todo mundo. Correto? Aí você vê o sinal que ele é picado pela cobra e tem várias outras coisas. Mas aonde que eu quero chegar com vocês é aqui, irmãos. Vamos abrir o versículo. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui em Atos, capítulo 27. Nós vimos que haviam 3 pessoas nesse barco, tá? E mais outros, não só 3 pessoas, haviam outras pessoas no barco, mas 3 diferentes. Né? Deixa eu pegar aqui. Ok. Abram para mim no versículo 37. Vou ler aqui. Atos 27, versículo 37. E éramos ao todo, no navio, 276 almas. Ok? Quantas almas existiam no navio completo? 276. Ok? Antes da gente continuar aqui, o nome Paulo, quando você estuda em profundidade, o nome Paulo significa pequeno. Você consegue mostrar que Paulo, ele representa os sacerdotes. Quando você pega esse nome Aristarco, do original, ele vem do mestre-chefe, o Master Chief, né? O mestre-chefe. O chefe-mestre. Quem que é o chefe-mestre do universo? Cristo. E Lucas, olha que interessante Lucas. Lucas significa o quê? O nome Lucas. Significa luz e também significa o provedor da luz, né? O que dá a luz. E Lucas, olha que interessante, ele não fala nada sobre ele durante toda essa história. Ele está lá para fazer o quê? Para ajudar. Então nós podemos mostrar que ele representa quem? Ao Espírito Santo. Paulo, que representa os sacerdotes que estão nesse processo da viagem, ele está acompanhado por Cristo e pelo Espírito Santo nessa viagem. E durante essa viagem, quando o vento oriental ataca, o navio começa a ter dificuldades, haviam 276 pessoas lá. Vamos fazer a matemática. Se o total é 276, você tira esses 3, correto? Quanto sobra? 273. Lembra que eu falei para vocês que eu queria pegar algo do livro de Atos, capítulo 27, e enganchar nesse número e mover para frente? Esse é o que eu quero pegar com vocês. Haviam 276 pessoas. Eles eram como Paulo? Não. Eles eram diferentes. Da onde que eles são? Então a irmã Tess, ela começou a procurar na Bíblia, por que tem esse número ímpar? Por que tem esse número diferente? O que aconteceu aqui?
Então abrimos a nossa Bíblia agora em Números capítulo 3. Nós vamos começar a entender o número 273. A história de Números capítulo 3, o povo se rebelou contra Moisés. E antes de Moisés, antes dessa rebelação, os primogênitos eram tidos como o quê? Eram separados por Deus. Vocês lembram disso? Porque o primogênito representava que seria quem? Cristo. Tudo bem? Quando você chega aqui no capítulo 3, você vê que Arão, que tinha 4 filhos, 2 filhos dele morreu, sobraram mais 2. Deus dá uma ordem para Moisés, e Moisés fala para Arão que é para ele contar, fazer um censo de quantas pessoas estavam na congregação. Ele fala o seguinte: olha, você vai procurar todos os levitas varãos, maior de que 1 mês, se eu estou correto, maior de que 1 mês, em todo o arraial. E você vai juntar eles para mim. Então eu vou apagar um pouco aqui. E Arão fez isso, ok? E depois que fez toda essa conta, deu exatamente 22.000 levitas, que vai estar aqui no versículo... deixa eu ver o versículo 39 para vocês pegarem o contexto. Vamos lá. Todos que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão, pelo mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima foram 22.000. Tudo bem? Então nós temos 22.000. Vou botar um L aqui para levitas. Vamos continuar lendo aqui. E para mim tornarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel. E os animais dos levitas em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Então ele está falando o quê? Nós vamos substituir todos os primogênitos, por causa da rebelião que teve agora. Deus está falando para ele, nós vamos usar os levitas como sendo os responsáveis para fazer o trabalho. Então ele vai substituir pelos israelitas. Aí vai falar, e contou Moisés, versículo 42, e contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, pelo número de nomes da idade de 1 mês para cima, segundo o que era contados deles. E foram 22.273. Então nós temos 273. Vamos continuar lendo aí. Então nós temos um número diferente aqui, vocês estão vendo? E falou o Senhor a Moisés dizendo, toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o seu Deus. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedam o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, tomarás 20 geras e ciclos. E ele começa a falar o que vai fazer para pagar eles. O que aconteceu? Antes, quem fazia o trabalho, essa aqui vou botar primogênitos, ok? Quem fazia o trabalho eram os primogênitos. Pela rebelião, Deus falou assim, olha, não mais. Quem vai fazer, vai ser quem? Os levitas. Só que quando ele contou a quantidade de levitas com a quantidade de primogênitos, houve uma discrepância. Havia mais quem? Primogênitos. Então o que ele fala para ele fazer com esses 273? Resgatar eles, pagar por eles, vai ter que botar esses 273 para ter um número correto. Então nós vemos que esse número 273 representa quem, irmãos? Mas de qual tribo? Seria o quê? Seriam quem? Os levitas. Então o número 273 na história de Paulo, que nós marcamos aqui, conta a história, no versículo, que versículo que era de Atos? Conta a história que um grupo vai se juntar a quem? Ou estará com quem? Com os sacerdotes. Então, esse número 273, que aparece somente na Bíblia uma vez, Números capítulo 3, vai ser o gancho que nós vamos começar a estudar na história, aonde apareceu esse número. Quantos minutos eu tenho? 6? Eu vou fazer a introdução agora do Rei do Sul. Quando você pega esse número 273 e você procura na história, agora você pode abrir suas apostilas na página
49. No ano 273, antes de Cristo, algo aconteceu onde estavam se terminando uma guerra na Macedônia e na Roma, que é chamada da Guerra Pírrica, ok? Nessa guerra, que terminou no ano 275, antes de Cristo, lembre-se, antes de Cristo nós vamos para trás, né? Nessa data, algo importante aconteceu. Roma terminou de ser considerada como uma nação que entrou no cenário mundial. Por que ela entrou no cenário mundial? Porque se nós estamos aqui nos anos 200 e pouco, qual era o poder que teria que estar dominando agora? De acordo com a estátua de Daniel. Nós estamos na Grécia, ok? Mas nós estamos vendo que está entrando um poder mundial, que é Roma. Nós já começamos a ver a transição do próximo reinos da profecia. E nessa data, 273 a.C., aconteceu algo. O Egito, ao reconhecer Roma como um poder nacional, envia embaixadores para Roma, para a cidade de Roma, para começar a ter relações diplomáticas, ou seja, aliados de guerra, ok, parceiros econômicos, porque reconheceu Roma como esse poder. Um ano depois, no ano 272, eu vou tirar aqui antes de Cristo, 272, Roma aceita esse convite e manda embaixadores para o Egito, ok? Nós sabemos que o Egito é uma representação de quem? Do rei do sul, correto? Mas numa aplicação secundária também, Egito pode representar quem? O dragão. E também pode representar quem? O mundo. Daniel capítulo 11, versículo 42. Lembra-se que depois que o papado conquistou a terra gloriosa, ele vai se apoderar de quem? Do Egito. Então o Egito pode parecer quem? Que é o mundo também. E o que eu quero dizer para vocês, o Egito na nossa história aqui representaria as Nações Unidas, a ONU. A ONU. E quem seria Roma? O rei do norte. Ok? Para você entender por que o Egito resolveu mandar fazer uma aliança com um povo que estava simplesmente começando no cenário mundial, nós temos que voltar para trás para entender essa história que precedeu esses anos. Ok? E para entender isso, existia um general chamado Pirro. E agora nós vamos falar um pouco sobre Pirro. Vamos botar aqui um mapa para ficar mais fácil. Essa estátua de Pirro. Pirro era um general que nasceu depois de Alexandre o Grande. Depois de Alexandre o Grande ter falecido. Você se lembra Alexandre o Grande? Ele conquistou, ele está falando em Daniel capítulo 8, fala-se dele no versículo 5. Ele morreu no ano 323 a.C. E olha que ano que ele nasceu. Ele nasceu em 319, está errado isso aqui, 319. 4 anos depois da morte de Alexandre. Ele era um primo distante, acho que de segundo grau, de Alexandre o Grande. E ao nascer, Pirro, ele é considerado um dos maiores generais depois de Alexandre o Grande. Quando você vê essa história aqui, deixa eu botar nesse mapa aqui, isso, Macedônia, ok, vamos botar esse mapa aqui rapidinho. Nessa história do mundo aqui, está falando sobre as guerras dos diádocos, ok? Mas nós temos a Itália, ok? E aqui a Macedônia, onde ficava a Grécia, ok? Você tem Atenas, você tem Actium. E nessa região aqui, nesse cantinho aqui, você tem Epiro, ok? Epiro, né? Épiro. Épiro é a cidade da onde Pirro foi originado, tudo bem? E Pirro, ele era um general, vamos voltar lá para o mapa aqui, que ficava na Macedônia. Então, para a gente voltar um pouco da história aqui, nós temos que voltar um pouquinho das guerras macedônicas, dos diádocos. O que aconteceu? Posso apagar aqui? Ou não tenho mais tempo? Acabou já? Eu vou falar por alto e a gente escreve na próxima. Daniel 8, capítulo 8, versículo 5, nós vemos o bode, correto? Que está voando. Ele tem o que na cabeça dele? Um chifrão, correto? E ele bate em quem? Na Medopérsia, que é o cabrito, correto? E aí depois o chifre dele mais para baixo, aconteceu o que com o chifre dele? Quebra em quantos? 4, ok? E nós sabemos o que são esses 4 chifres que são quebrados?
São os 4 generais que estão nesse gráfico aqui. Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro, correto? Mas olha que interessante, irmãos. Se ele morreu no ano 323, você sabe em que momento da história ficou com 4 generais? Se ele morreu no 323, os 4 generais foram formados só no ano 301. A Bíblia dá um pulo, um salto de 22 anos, sem falar nada. Durante esse período da morte de Alexandre o Grande, os seus generais começaram a brigar entre si. E tiveram vários generais, um querendo brigar com o outro. E tiveram 4 grandes guerras. E essas guerras são chamadas Guerras dos Diádocos. Okay? Os diádocos são generais do Alexandre o Grande. Okay? E Pirro, ele entra na história na 4ª Guerra dos Diádocos. E esse número 4 é interessante, que quando a gente estudar sobre a história da Alemanha, nós vamos ver o número 4 aparecendo, a 4ª geração, ok? E Pirro vai entrar numa guerra que vai estar acontecendo aqui nessa região da Macedônia, na Macedônia. E a gente vai estudar na próxima vez. Ele entra na guerra, dessa guerra dos Diádocos, apoiando Demétrio, que é o cunhado dele, ok? E Demétrio estava lutando com Antígonos. E ele vai apoiar esse negócio e acaba que tem uma divisão que a gente vai ter que fazer na próxima palestra. E durante essa história, Pirro tem 2 campanhas. Se você olha no seu gráfico, tem uma campanha onde Pirro trabalhou na Macedônia. E a segunda etapa, Pirro na campanha na Itália, ok? E nessa da Itália, nós vamos ver que nesse período aqui, irmãos, a Roma, isso aqui é o Império Romano, Roma já estava começando a expandir os seus territórios. Já tinha conquistado a parte do norte, mas a parte do sul era influência grega ainda. E na parte do sul tinha um debate assim entre aristocratas, democratas. Os democratas, eles gostavam de Grécia, tinha lealdade à Grécia. Os aristocratas gostavam de dinheiro, então pegavam influência romana. Então você viu uma Grécia que estava dividida. E vai ter uma batalha nesse ponto aqui, nesse Golfo de Tarento. E essa batalha vai ser entre Roma, que está no norte, com a que está no sul. Quem vai ser sul? Lembra de Épiro que eu falei para vocês? Ele vai proteger eles. Então nessa história, irmãos, nós vamos ver como Pirro, na Macedônia, lutou contra os generais lisâmicos, Cassandro, Ptolomeu. Nós vamos ver essa interação entre o rei do norte e o rei do sul. Como foi a sua campanha como rei do sul? Será que ele ganhou ou será que ele perdeu? E se ele ganhou e se ele perdeu, que lições eu posso trazer, já que esse número 273 está marcado com Pirro? Ok? Quando ele vai para a Macedônia, na Itália, mesma coisa. Quais foram as batalhas? Nós vamos ver que existem 3 batalhas que ele lutou. E essas 3 batalhas, elas têm um paralelo com aquela batalha de Ráfia e de Paninho. E nós vamos tentar colocar linha sobre linha. E se ele ganhou, como foi a vitória? O que ele usou nessa vitória? Qual foi o método dessa batalha? Qual foi o evento surpresa que ele usou? Ok? Quando a gente pegar essa linha dele, nós vamos pegar a linha da Rússia e colocaremos embaixo com a linha da Rússia. E nós vamos tirar lições sobre isso. O tempo está esgotado. A próxima palestra nós vamos falar mais em detalhes sobre Pirro. Nós vamos comparar Pirro sendo o rei do sul. Quem é o rei do sul no nosso tempo agora no fim? A Rússia. Quem é o general da Rússia? Putin. Será que existem similitudes? Eu vou dizer para vocês vão ficar com o queixo caído com os paralelos que existem entre Pirro e Putin. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus que está nos céus, muito obrigado porque o Senhor está abrindo a história do mundo para que nós possamos tirar lições para nossas vidas. Eu sei que isso parece muita coisa para aprender, muitos números, muitas datas, mas queremos que o Senhor nos dê capacidade de entender a essência e tirarmos lições pontuais e decisivas para aplicarmos no nosso tempo. A outra coisa que eu te peço também, Senhor, que isso não sirva somente de uma estimulação mental, para dizermos que conhecemos isso ou aquilo, ou as datas que sabemos, mas que isso possa ajudarmos, que nós possamos quebrar o nosso vaso, possamos quebrar o nosso eu, possamos ir ao pé da cruz, porque essa luz que está dentro de nós, ela tem que ser brilhada, ela tem que ser mostrada para o mundo, que é a luz de Jesus. Siga com o irmão Guilherme, que vai continuar as palestras hoje, que o seu Santo Espírito possa estar derramando sobre nós, que possamos manter nossas mentes atentas para aprender o resto das mensagens. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.